Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo podcast aqui do Alma Junguiana. Eu sou a Doriane e hoje eu trago para vocês mais um vídeo para complementar a nossa playlist do estudo do texto de Maria Luísa von Franz e o processo de individuação no livro O Homem e seus Símbolos. O tema desse texto fala sobre o self, o símbolo da totalidade da psique. Algo que eu quero pontuar aqui para vocês, que é muito interessante, não só nessa parte do texto, mas como a playlist em geral, né? O texto completo. Quando a gente vai falar dos aspectos, tanto da ânima como do ânimos, o self, né? Aliás, a Maria Luísa von Franz está pontuando aqui pra gente, são as representações, as personificações desses arquétipos, né? Tanto a ânima, o ânimos, a sombra, o self. Como a gente pode identificar e olhar e se debruçar nessas representações que nós podemos ver nos mitos, nos contos de fadas, nos contos em geral, né, o folclore, como também no cinema, nas artes. São representações, personificações. E claro, também trazendo, às vezes, né, quando possível, alguns exemplos de sonhos, né, porque também é muito interessante observar nos sonhos dos pacientes, não só dos pacientes, falando aí de um contexto de clínica, mas também dos sonhos de todos nós seres humanos. É muito importante trazer aqui para vocês, porque aí a gente vai sempre caminhando, né, nesse caminho de observar não só nesses sonhos, nos mitos, nos contos de fadas, nas fantasias e também nas visões. Então, quando o livro traz o homem e seus símbolos, são esses símbolos, né, que a gente pode ver expressões do inconsciente de nós seres humanos, né? E aqui nesse texto, que é o self, o símbolo da totalidade, a von Franz vai trazer exemplos de sonhos de paciente, contos também. Eu não vou narrar tudo aqui para vocês, porque senão vai ficar muito longo, não só o vídeo como um podcast. E aí a gente acaba aqui, né, assim, fica muito extenso esse conteúdo. Mas vamos lá trazer os pontos principais desse texto. Lembrando que nesse vídeo podcast a gente não vai falar do self, trazendo ele num contexto, né, de o que significa realmente, porque seria aí um outro vídeo só para falar de self. Mas aqui, como a von Franz ela trouxe, é bem interessante, porque ela vai dizer, né, porque ela vai fazendo um percurso, porque o tema central desse texto é o processo de individuação. E aí a gente parte, primeiro ali a sombra, a ânima e o ânimos, toda essa confrontação, a questão da assimilação, né? A integração da ânima do ânimos. E aí quando a gente chega neste momento, quando o indivíduo ele já passa para um outro estágio, vamos dizer assim, entre aspas, mas uma outra fase, depois que passa todo por esse processo de confrontação, de assimilação, tanto da sombra, do ânimos, da ânima. Aí agora a gente vai lidar com esse aspecto do contato, né, desse self, que é a totalidade da psique, né? Agora há uma outra roupagem, né? Há uma mudança e uma transformação, porque o ego, ele vai ali incorporar o self, ou seja, ele vai trabalhar, ele vai atuar em prol desse self. Então, como é que esse self a gente pode observar? A gente pode observar no autoconhecimento, no nosso autoconhecimento, como também em termos de clínica, né, do paciente. Como é que pode ali esse self se personificar, se expressar? No sonho, nas visões, como falei anteriormente. E aí a von Franz vai dizer que geralmente
Claro que von Franz, partindo dessa perspectiva da psicologia de Jung, geralmente essa personificação do self feminino, ou seja, da mulher, ok? Falando desse ser feminino, pode se observar nos sonhos, nessas imagens também femininas, né? Nessas figuras femininas, seja de uma senhora, de uma velha sábia, de uma sacerdotisa, de uma feiticeira. Então há essa expressão do self. E por outro lado, né, nesse ser masculino, esse self ele vai se expressar numa imagem desse velho sábio, não só o velho sábio, mas que eu vou explicar também para vocês que não só no velho, mas também no jovem, né? Vai mostrar também essa expressão do self, seja também um guru, um guardião, e também o Jung ele vai até colocar, vai trazer no livro vermelho essa imagem desse homem, né, como se fosse um velho sábio que tem umas asas e que nas suas mãos ele traz ali muitas chaves. É como se fosse aí essa expressão desse centro da psique, desse núcleo da psique, né? Então, quando o sujeito ele já está ali num processo de individuação bem, vamos dizer assim, eu não quero colocar dessa forma, mas é como se esse indivíduo já tivesse ali percorrendo um caminho bem longo, ele tivesse avançando nesse processo de autodesenvolvimento, né? Do desenvolvimento psíquico. Então, aqui ela vai trazer, claro, o contos e lendas, sonhos que vão ali exemplificar o que ela quer dizer com essas imagens que representam ou que ilustram, né, que incorporam esse self. E como eu falei anteriormente, né, do velho sábio, a velha sábia, que aparece aí nas visões, nas fantasias ou nos sonhos do indivíduo, não necessariamente sempre o velho, mas acontece também de vir uma figura jovem, né? Seja de uma mulher jovem, seja de um homem jovem, que às vezes acontece quando esse indivíduo, a pessoa que sonha ou que tem essas visões, né? Ou as fantasias, né? A imagem que vem é de alguém jovem. É quando essa pessoa ela já está ali na metade da vida, né? Uma pessoa um pouco mais idosa ou uma pessoa mais amadurecida no sentido, né, ali da idade. E o que pode acontecer é um contraponto. O que vai aparecer nesse sonho é justamente uma imagem que é oposta à idade do sonhador, vamos dizer assim. Pelo menos é aqui que a von Franz ela vai trazer. E eu posso dizer sim que na clínica eu pude observar esse movimento de alguns pacientes que têm uma idade acima de 40 em direção a 50 anos. E aí a imagem que vem é de alguém jovem, né? De um jovem ou de uma mulher ou de um homem. Simbolizar e expressar para aquele indivíduo, para o inconsciente daquela pessoa, né? Que expressa algo que é muito importante para que a consciência abarque, assimile, entre em contato e agregue, né? Assimile esse conteúdo de extrema importância. Um outro ponto aqui que a von Franz ela vai dizer, e eu vou colocar aqui para vocês, é que geralmente há uma tendência dessas figuras do inconsciente que personificam esse self surgirem em momentos muito assim decisivos na vida do indivíduo, né? Ou momentos assim críticos ou de tomadas de decisão muito importante, transformações, um momento ali muito, talvez muito tumultuado, muito profundo, e que isso pode acontecer e surgir
né, muito nos sonhos do indivíduo, ou nas visões, ou nas fantasias, né? A Von Franz, ela vai trazer também algo bem interessante, que esse self, que é o centro interior da psique, personifica nos sonhos, vamos colocar aqui, como um ser superior. Tá? Alguém que vai trazer uma mensagem, alguém que vai facilitar ali o processo que está sendo crítico da pessoa. Por exemplo, ela vai trazer aqui quando a pessoa ali sonha que está atravessando um mar, né, assim, extenso, muito trabalhoso, muito, né, muito tumultuado, muito tenso, e que aquela figura aparece para dar uma dica, para dar uma sugestão, para dar uma luz, né? Que essa é bem simbolicamente dizendo, dar uma luz para solucionar talvez um problema, e naquele momento, né, específico, que é atravessar esse mar, atravessar esse rio, quer dizer, do outro lado tem algo transformador, é uma mudança. E aqui ela vai trazer, olha gente, observe muito nesse texto de Von Franz as imagens, né? E sempre vai ter legendas ali, porque essas imagens, essas figuras no livro, elas vão ilustrar ainda mais tudo aquilo que o texto tá ali trazendo, né? E eu me lembro de uma, mas aqui trazendo um exemplo à parte, que vocês não vão ver no texto. Aquele desenho, né? Eu acho que vocês assistiram muito, não sei se for aí da minha faixa etária, mais ou menos, é a Caverna do Dragão, quando aparece, né, o mestre dos magos. Ele sempre aparece de uma forma misteriosa, né? É um ser pequeno, né? É como ali simbolizando, assim, um velho sábio, e ele vai e dá uma pista, uma dica, um aprendizado para aquele grupo de jovens, para que esse grupo ele assimile essa mensagem e consiga ali transpor uma problemática, né, um conflito, uma situação ali que demanda uma luz, né? Demanda uma luz. Mas aí, voltando para o texto, a Von Franz, ela vai dizer também aqui, ainda falando dessa figura superior que vai trazer uma luz, que vai dar uma dica, que vai dar uma ajuda para aquela pessoa que está passando por um momento, né, que está passando por um momento crítico. Aí traz esse exemplo do conto de fada da Cinderela, porque geralmente essa figura superior que traz uma solução é uma fada madrinha, né, é um velho sábio, é alguém que aparece ali, que detém um conhecimento profundo e superior e que vai ali te dar como se fosse uma pérola, né? Uma pérola, e que vai ajudar aquela pessoa no momento muito crucial da vida dela, né? E aí nós vamos seguir adiante com mais pontos importantes nesse texto. E continuando aqui o nosso estudo, aqui no texto vai trazer como exemplo a imagem, uma obra do pintor suíço Birkhäuser. Eu vou colocar a imagem aqui para vocês, que é muito interessante, porque se vocês forem olhar as obras desse pintor, né, desse Künstler, como diz em alemão, Künstler, são imagens assim bem que retratam bem esse mundo caótico e sombrio do inconsciente. E essa obra vai mostrar justamente uma figura, uma imagem, né, em negro, de um jovem montado num cavalo, e ao fundo vocês podem ver, eu não sei exatamente se simboliza um sol ou uma lua, mas é algo, né, assim, circular, representando essa totalidade, a integração da totalidade da psique,
E esse jovem, né, que ali ele representa esse self, essa totalidade da psique. Em negro, porque representando esse noturno, o inconsciente, o obscuro, né? E é interessante observar, e depois eu fui dar uma olhada a respeito desse Künstler, né, desse pintor. Ele foi analisado pela Maria Luísa von Franz. E esse pintor, ele teve realmente ali um contato com a psicologia analítica e, claro, com Jung, né, na época. E aqui nesse texto traz essa obra como um exemplo, porque esse jovem, né, que representa o self, como eu coloquei para vocês anteriormente, nem sempre esse self vai ser representado por uma figura idosa, né, por um velho ou por uma senhora. E como coloquei aqui para vocês, esse sol, agora eu tô lendo aqui, esse sol que é um símbolo quadruplo, representando aí a integração da psique. E repare que também nessa imagem, vocês vão ver que esse jovem tem em mãos uma flor, né? Representando aí as flores mágicas, a transformação, né? O poder da transformação. E aqui ela vai dizendo mais adiante, né, que muitas vezes essa personificação do self pode ser observada no sonho dos pacientes quando eles sonham com pessoas importantes, figuras políticas ali prominentes, né, da história, como por exemplo homens que sonham com figuras ilustres políticas da época. E ali a mulher, né, num contexto ali do feminino, a mulher que sonha como tem aqui no texto, como exemplo, a imagem da rainha Elizabeth II. E agora eu trago para vocês aqui, que vocês vão observar que a von Franz vai trazer nesse texto, não só nessa parte falando do self, mas como ela trouxe também nos outros textos, nas outras partes do texto, falando desse grande homem, essa grande voz. E aqui, especificamente, ela vai falar também desse que tem a ver, que representa tudo isso, que é o homem cósmico, né? Mais ali para o Oriente, que poderia ser representado pelo Buda, pelo Krishna, né, no Oriente, e no Ocidente seria Cristo, né, a representação desse grande homem, desse centro, desse núcleo da psique, né? E que, mais uma vez, como eu falei anteriormente, que a gente pode observar a imagem, a representação dessas entidades nos sonhos, nos mitos, nos contos de fadas, no cinema, na arte, na literatura, em tudo aquilo que vai ser uma expressão da psique humana. Então, o estudo da psique humana é justamente também olhar essas configurações, essas expressões da psique, porque onde está a mão, né, do ser humano, está uma expressão da sua psique, e especificamente falando dessa psique inconsciente, né? E é muito aqui interessante frisar para vocês, quando ela vai falar também que essa representação, essa imagem psíquica da totalidade da psique, a gente pode se observar também, claro, né, na imagem de mandalas, de círculos, de quadrados. E aqui ela vai dizer nessa quaternidade, que muitas vezes a expressão desse self tende a seguir esse número, o número 4. Né? Como por exemplo quando se fala aqui nas 4 funções, né, da consciência, né, pensamento, sentimento, intuição, sensação, as 4 fases de desenvolvimento, vamos dizer assim, os estágios da ânima e do ânimos, e aqui ela vem e ela pontua a respeito disso, né, a questão da quaternidade. E que ali é uma expressão também desse material psíquico, né? Que também pode, não só nesse número 4, mas que também pode se configurar em outras combinações numéricas, né? Não só o 4, mas
há uma tendência a mais de se espelhar nesse número 4, né? E aí, voltando, que a gente pode pontuar aqui, quando o homem ele entra em contato e dá voz a esse homem interior, né? Esse grande homem interior, esse homem cósmico interior, ele tem acesso, né? Esse indivíduo, ele tem acesso a um material, vamos dizer assim, a um conteúdo de extrema riqueza, que vai falar de uma transformação, de uma possibilidade de renovação, de um poder criador, de uma criatividade, né? E que tudo parece que gira em torno disso, né? Então, quando o ser humano, ele tem acesso a esse conteúdo, esse material psíquico extremamente rico, muitas coisas ali brotam, né? Brotam e que vão influenciar a vida desse homem, né? Desse indivíduo. E aqui, quando fala desse grande homem interior, o que é importante quando se diz assim, se ter acesso? E se ter acesso, o que quer dizer aí se ter acesso? É dar voz, é permitir que essa voz, ela seja ouvida, né? Ouvir essa voz, dar margem, abrir portas para que essa conexão, ela seja possível. Só nessas condições é que o ser humano vai ter acesso a essa riqueza desse material psíquico, né? E aqui a Von Franz, ela vai trazer um ponto muito importante, que parece que tudo está ali em volta desse núcleo, desse centro, que tudo brota a partir desse núcleo, né? E ela coloca um exemplo de uma fala, né, do mestre Eckhart, né, que também teve uma influência muito grande também no estudo da psique, né, no estudo de Jung, né, da psicologia de Jung, que aí traz justamente isso que a Von Franz está falando, que a partir desse centro que brota tudo, né? Aí ele vai dizer, abre aspas, todo cereal significa trigo, todo tesouro natural significa ouro, toda procriação significa homem, fecha aspas. Ou seja, de um núcleo que parte tudo. Então, de onde vem esse homem? Brota desse núcleo. E parece que tudo vem dali, né? Vem brotando dali. E que todo ser humano tem esse núcleo. A questão é se dar voz, se tem acesso, se dá ali a atenção a essa voz, a esse núcleo, o que demanda dali, o que brota dali, o que é importante para a vida desse ser humano, né? Aí é que tá ali a questão, porque se você está sempre imerso na demanda do ego, né? Essa consciência, dando ali só voz às demandas extrovertidas do ego, você silencia essa voz, né? E como eu já falei nos vídeos anteriores, isso tem um preço, né? Isso tem um preço alto, com o passar dos anos, né? Esse silenciamento, não dar voz, não dar atenção a essa voz interior, esse grande homem cósmico, né? E é isso que eu trouxe aqui para vocês, que eu estava falando até então, que a Von Franz traz nesse texto, né? Que parece que esse centro, a demanda dele vai muito mais além da satisfação desses instintos, né? Mas é uma necessidade muito mais profunda e também parece que não é muito clara para o ser humano, é algo muito misterioso. É como se fosse um motor e que está mandando uma energia, que está também demandando um posicionamento, uma iniciativa em prol da saúde daquela psique, né? É algo assim, eu acho fantástico, né? Porque é algo que
transcende essa questão do que é material, do que é externo, né? Há uma demanda muito profunda do ser humano, né? E de cada um de nós. E que parece que não, vamos dizer sim, que vem desse núcleo, desse centro. E que vai muito além do que é material e do que é instinto, do que é algo grandioso. E que, por outro lado, também é algo também muito misterioso, muito obscuro. Não é algo que a gente tem acesso com muita facilidade, né? Porque também há uma estimulação excessiva desse externo, uma estimulação muito exacerbada para o que está fora, né? E esse universo interior e esse contexto interior fica muito que ali, muito distante, mas não quer dizer que deixa de existir, né? E é assim, e é muito importante, eu faço questão de trazer isso aqui para vocês, porque é algo que eu vivo na minha própria existência, né? Na minha própria vida, e não só como pessoa, mas também como aquela pessoa que está lidando com a psique do outro, né? E assim, é como eu já coloquei para vocês, eu até no Instagram, vocês me acompanhem lá no @almajunguiana, que eu tenho essa necessidade de tentar trazer para vocês, de trazer mais e mais a questão desse coração da psicologia junguiana, né? Que o Jung trouxe também, eu não sei, acho que eu coloquei também lá no Instagram, que o Jung fala da voz do coração, que é muito mais importante do que o intelecto, né? Do que um conhecimento intelectual. Claro, sim, tem a sua importância, e é o que a gente também está fazendo aqui, esse estudo. Mas há um confronto moral. Quem sou eu, né? Quem é esse homem, esse grande homem interior, né? Essa voz interior que brota de mim? O que ela demanda, o que ela está ali tentando transmitir e que busca transmitir. E aqui eu vou fechar para vocês essa parte do texto, que vai ter uma segunda parte, ali uma continuidade, né, que eu vou colocar aqui para vocês, do self, o símbolo da totalidade, da psique. E aí eu vou finalizar aqui com vocês com mais uma citação, uma fala aqui da Fonfrance, que vai fazer todo o sentido disso tudo que eu tô trazendo aqui para vocês nesse podcast, nesse vídeo. Agora vamos lá para a citação. Abre aspas. Fonfrance vai trazer aqui para nós. Vamos lá. Os inúmeros exemplos oriundos de civilizações e épocas diferentes mostram a universalidade do símbolo do grande homem. Sua imagem está presente no espírito humano como uma espécie de objetivo ou expressão do mistério fundamental da nossa vida. E como esse símbolo representa o que é total e pleno, ele é muitas vezes concebido como um ser bissexual. Sob essa forma, reconcilia um dos mais importantes pares conflitantes da psicologia, o elemento feminino e o elemento masculino. Fecha aspas. E assim a gente finaliza essa parte, né, do vídeo. Eu vou trazer, não vai demorar muito tempo, vou trazer aqui no máximo uns 5 dias, no máximo, a outra parte, e vamos continuando o nosso estudo desse texto. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que ficaram até o final do vídeo, nosso podcast, e a gente se encontra por aqui. Tchau para vocês, tchau, tchau!